Giro de Notícias, um giro de notícias especial do mês da mulher. Nesse mês estamos contando histórias de mulheres fortes e histórias inspiradoras. Por isso hoje estamos aqui na JB Software para contar a história de uma pinhalense que resolveu empreender na área da tecnologia. Beth, seja bem-vinda ao nosso Giro de Notícias. Obrigada. Bom, o que você quer saber? Para começar, eu quero saber como que você começou a resolver e como resolveu a começar a empreender. É um tanto quanto estranho, mas as coisas meio que foram acontecendo, tá? Eu me formei no 2º grau e eu queria dar uma parada de estudar. E o meu pai, na época, sempre dizia que o estudo é a coisa mais importante que a gente tem na vida, é a única coisa que ninguém tira de você. E eu queria ficar um ano sem estudar, mas a minha irmã foi fazer o vestibular e meu pai fez a inscrição do vestibular para o mesmo curso que a minha irmã, que por um acaso era Engenharia Química na FURB em Blumenau. Aí eu acabei fazendo esse vestibular, eu e a minha irmã fomos para lá, porque que a Bernadette escolheu, na verdade, Engenharia Química e eu depois acabei, então não vamos fazer essa área de Engenharia Química. Nós somos em 5 filhos, 5 contadores. Então, a nossa irmã já trabalhava no escritório de contabilidade, o nosso irmão trabalhava no escritório de contabilidade, a família inteira, e Pinhalzinho tinha meros 3, 4 mil habitantes. O que nós íamos fazer em 5 filhos contadores em Pinhalzinho? Então a nossa ideia era sair dessa área, da área de contabilidade, e fomos para Blumenau então fazer o curso de Engenharia Química. Certamente 2 filhos fazendo o curso de Engenharia Química em período integral, nosso pai não tinha condições de pagar e a gente então começou a trabalhar. Estudava um período, trabalhava um período, estudava um pouquinho, trabalhava mais um pouquinho. Eu era estagiária numa empresa, entrei numa empresa como estágio, eu fui para lá em fevereiro, em abril eu comecei a trabalhar no Jornal de Santa Catarina e comecei como estagiária e saí de lá como gerente de recursos humanos e responsável por toda a parte de assistência social, recrutamento, seleção, folha de pagamento e a parte de assistência social. Eram 23 filiais no Brasil, com quase 1000 empregados, e eu gerenciava todo esse processo. Lembra que eu falei que nós queríamos sair de Pinhalzinho para sair da área, né? Então eu voltei para a área lá, pensei, eu estando na área lá, eu posso voltar para a nossa região também nessa área. E a Bernadette, por consequência, também começou a trabalhar na área contábil e era subgerente da Companhia Lorenz na área contábil. E aí surgiu a oportunidade de nós comprarmos um escritório de contabilidade em Maravilha. Nosso irmão era fiscal de ICMS, era lotado em Maravilha e a Secretaria da Fazenda ali em Maravilha era do lado do escritório de contabilidade e o dono do escritório chegou e perguntou: Roque, sua esposa e sua irmã compraram um escritório de contabilidade em Pinhalzinho, você não quer comprar mais um em Maravilha? Aí eu disse: não, nós não, mas eu tenho minhas irmãs que talvez sim. E aí ele ligou e disse: ó, tem oportunidade. Beleza, nós não pensamos 2 vezes, fizemos um acordo com a empresa e nos mudamos para Maravilha, então, como empreendedoras proprietárias do escritório de contabilidade. Um detalhe curioso, tá? O faturamento desse escritório era a soma do meu salário e da Bernadette e nós tínhamos 5 funcionários para pagar e mais o escritório para pagar. Então, a gente pensou primeiro... Em Blumenau nós só éramos mais um. Aqui na nossa região, nossa família era conhecida, a gente já tinha um nome, nós poderíamos ser o diferencial. E aí a gente acabou voltando então para a nossa região, para Maravilha, no escritório de contabilidade. Bom, voltando um pouquinho para Blumenau, a Bernadette já trabalhava com contabilidade informatizada. Eu gerenciava um departamento que todos os cálculos de folha de pagamento eram informatizados. Antes de eu assumir a gestão, eu organizei pelo menos 4 departamentos diferentes a informatização dos departamentos. E aí nós chegamos em Maravilha e nos deparamos com um escritório de contabilidade totalmente manual. Aí
em terra de cego, caolho é rei, né? O que aconteceu? Então, Maravilha tinha computador na prefeitura, tinha computador no Cacareco, tinha computador na cerealista de feijão lá, que eu não me lembro, eram 3 ou 4 computadores que tinha no município, e nós compramos o primeiro computador, vamos dizer assim, de empresa de pequeno porte. E aí a gente começou a utilizar alguns programas de terceiros. E aqui em Pinhalzinho, por consequência, a nossa irmã e a nossa cunhada também compraram um computador, que aqui tinha na cooperativa e na prefeitura. Então era o terceiro computador do município. Eu já brincava um pouquinho com programação, já tinha acompanhado a análise de desenvolvimento de um programa dentro do Jornal de Santa Catarina, que era para cálculo de fundo e garantia, e o meu irmão também já tinha um pouquinho de know-how. E aí nós pensamos assim, vamos comprar o nosso computador, daí nós vamos fazer o orçamento aqui na nossa região. Vamos dizer que o computador hoje equivaleria a uns 40 mil reais, o equivalente a um carro zero na época, né? E a gente pensou, puxa vida, nós não temos isso. A gente está pagando o escritório, a gente tem os funcionários, a gente está tirando o mínimo possível. Nós, para você ter uma ideia, a gente morava dentro do próprio escritório, nós dormíamos no escritório para economizar e aí vinha nos fins de semana para Pinhalzinho, na casa da mãe e do pai, claro, né? E aí a gente pensou, não, aí o Roque disse, vamos importar as peças, porque naquela época não podia comprar computador montado. E aí vamos para o Paraguai, vamos importar as peças e vamos montar o nosso computador. Vamos embora. Juntamos 4 pessoas dentro, fomos lá, compramos todas as peças. Naquela época tinha que fazer o processo de importação peça por peça. Eu tenho uma foto guardada de eu e o Roque com todas as guias de importação e eu tenho esses documentos guardados até hoje. E aí a gente veio com essas peças e montamos o nosso computador. Não funcionou. Voltamos lá para o Paraguai, desmontamos, voltamos, o cara disse, não, precisa mexer essas peças. Por quê? Não, tá aqui o manual, tem isso, assim. Tá, beleza, voltamos para casa, montamos o tal do computador, funcionou, show de bola. Agora vamos lá buscar para outro escritório. E aí a gente acabou usando os programas de terceiros e a contabilidade era uma coisa que não modificava. A contabilidade ela vinha sendo feita da mesma forma há diversos anos. E aí nós tivemos ali no comecinho da década de 90 uma alteração de legislação que precisava fazer balanços semestrais e os programas só estavam preparados para fazer balanço anual. E aí nós usávamos programas de terceiro, aí como o pessoal descobriu que a gente sabia montar computador, aí começou a virar, né? Aí a gente comprava monitor, teclado e gabinete de São Paulo, o pessoal ia no Paraguai e comprava as peças e nós montávamos os computadores. Aí aquela época ali de 1990 era muita inflação, aí tinha uma empresa chamada Vigon Eberts, na qual o Zatti trabalhava, que ele queria uma lista de preço, porque todo dia tinha que mudar os preços das peças. E aí nós dissemos, não bota o preço na peça, você bota o código na peça e faz uma listagem de uma tabela com o código e a descrição e a aplicação, uma em ordem de código, outra em ordem alfabética, outra por ordem de aplicação, e você só todo dia tira uma lista de preço. Daí ele disse, mas quem que vai fazer isso para nós? Nós fizemos. E aí eu e o Roque começamos a fazer em Basic na época, né, que era o DBase, e depois a gente foi evoluindo para o Clipper e em questão de 4 ou 5 meses a gente já estava com 4 ou 5 programas feitos para o cartório da Dona Eloni, aí a Serpil queria para fazer emissão de nota, e a Móveis Princesa, a Fogões Clarice, e a gente foi indo, e quando nós vimos, em 6 meses nós já tínhamos quase 50 clientes de software, sendo um escritório de contabilidade. Aí o que acontecia? Eu trabalhava durante a semana então no escritório lá em Maravilha e nos fins de semana eu me dedicava a montar computador e programar. Vocês revolucionaram o meio aqui, né, na região. Sim, aí quando nós começamos a trabalhar com programação, o pessoal dizia, vocês são loucos, é só vocês que vão usar, vocês vão comprar. Aí eu disse, não, é aquela história do cara que vai para o país diferente para vender chinelo, né? Aí ele chega lá, tá todo mundo descalço, aí ele liga e diz assim, ó, pode me mandar de volta porque aqui ninguém usa chinelo. Daí manda o outro e diz assim, gente, dobra o faturamento que aqui ninguém usa chinelo, eu posso vender para todo mundo. Então nessa época a nosso pensamento foi esse, ó, ninguém tem computador e todo mundo vai precisar. Isso é a tecnologia do futuro.
E aí a gente começou, e aí a gente montava fax, configurava fax, instalava central telefônica, o pessoal olhava para nós, achava que nós sabia fazer tudo. Aí o pessoal dizia, eu tenho um fax para configurar, você sabe? Não. Tu tem um manual? Tenho. Então me traz que eu vou ler e vou ver o que eu consigo fazer. E assim ia, instalava central telefônica. Depois nós passamos semanas estudando como fazer rede de computadores. E a gente sempre foi autodidata, né? E na nossa região não tinha livros. Então, quando o Roque ia a Florianópolis em reuniões, ele comprava um monte de livros sobre programação, rede e etc. e trazia. E aí a gente se debruçava a estudar aquilo para aprender. E, enfim, nessa mudança de legislação, então, a gente já tinha uns 100 programas instalados e a gente usava programa de terceiros. Quando mudou essa legislação, nós chegamos para o nosso fornecedor e dissemos, ó, a gente quer um balanço e a gente quer esse balanço periódico, a gente quer computar só o segundo semestre sem precisar limpar os dados do primeiro semestre. E eles disseram para nós que não dava. Tu já imaginou dizer para alemão que não dá? Descendente de alemão, quando tu diz que não dá, aí a gente dizia, mas a gente consegue fazer isso em relatórios para os nossos clientes. E aí a gente acabou, aí o Roque chegou e disse, Beth, vamos fazer um sistema para nós? Aí eu disse para ele, olha, eu não tenho coragem, porque eu não sei como resolver o problema do balanço. Ele disse, eu faço o balanço. E tu vai começar a fazer a escrita fiscal. E aí eu fiz o balanço, ele fez o balanço, eu fiz a escrita fiscal. Daí depois foi modificando, foi melhorando. E aí a gente começou a usar para nós, aí o Pertil e o Clair vieram e disseram, ó, nós temos o mesmo fornecedor que vocês e nós sabemos que vocês conseguem fazer balanço semestral, trimestral, mensal. Então, não querem instalar em nós o sistema? Sim, instalamos e não cobrava nada. E eles diziam, melhor aqui, faz ali. Quando a gente viu, nós estávamos instalando em Iraceminha, São Miguel, Tunápolis, nós estávamos indo para tudo quanto é lado. Isso foi em 1993. Aí a gente chegou, opa, nós temos um nicho de mercado. Vamos trazer mais um sócio, que daí entrou o Júlio, para fazer a área comercial. Isso em 93. Imagina que a gente começou a JB no final de 91, em novembro de 91, e em 93 nós já estávamos trazendo um sócio para atuar exclusivamente dentro da área de tecnologia. Uhum. Em 95 nós vendemos o escritório de contabilidade porque nós já tinha quase 10 franquias no Brasil vendendo o nosso software. Paraná, Rio Grande do Sul... E assim, eu acho que a gente teve a ideia certa no momento certo e perseverou nisso, porque é uma área bastante difícil, é bastante complexa. E era algo que na época ninguém acreditava, porque pouquíssimas pessoas tinham computador. Sim, quem tinha na época era a SAIC, né? Eles tinham lá uma equipe de desenvolvedores internos, né? Aí o pessoal pedia, mas vocês vão desenvolver para quem? Eu disse, alguém vai precisar. E aí acabou que a gente chegou num patamar que a gente teve que vender o escritório, nós pegamos os funcionários desse escritório e disseminamos nas nossas franquias, né? Uns foram para Florianópolis, outros para o Rio Grande do Sul, e vendemos a carteira de clientes para fomentar a parte de franquias em software. E aí também nós inovamos, porque primeiro o nosso software ele era diferente, porque todo mundo que fazia o software, você tinha que pegar o documento e digitar em 3 ou 4 programas diferentes. E quando a gente desenvolveu por ser contador, a gente entendeu que quando eu pegasse a nota, eu tinha que fazer tudo daquela nota, daquele documento e simplesmente arquivar e não olhar mais para ele. E a gente acabou desenvolvendo então um sistema de software contábil com a técnica de flow, que é fluxos. E a gente não sabia disso, nós só sabíamos isso quando nós fomos registrar no CEPIM. Quando nós fomos registrar no CEPIM, que o pessoal começou a olhar o processo, e disse, não, o sistema de vocês é o primeiro software contábil em fluxos, que usa Flow. Aí eu disse, tu viu? Não, mas a gente pensou nisso desde o começo que a gente foi construir. Quando cheguei em casa, eu fui pesquisar o que era o tal do Flow, porque eu nem sabia o que era. A gente fez, na verdade, usando uma técnica, mas mais pelo conhecimento da área, né? E aí, isso acabou criando um padrão para nós, né? Criar tudo em fluxos, né? E a gente acabou recebendo na época a categoria de software, o primeiro software de contabilidade do Brasil, categoria 1 em desenvolvimento com fluxos. Né? E Beth, tu imaginava que tu chegaria onde que tu tá hoje?
Não, porque assim, a tecnologia não é o que é hoje. Você tinha, claro, uma IBM, né, que era a desenvolvedora de equipamentos, que eram empresas de grande porte, você tinha a Unix, a Xenix, mas você não tinha uma Microsoft pujante como é hoje, uma Google. O primeiro software desenvolvido pela Microsoft foi em 1980, ela começou a se disseminar no Brasil em 86, 87. Então, claro, eu já vinha de uma vivência de importar equipamento da empresa que eu estava, de utilizar software, mas eu não imaginava que o crescimento seria tão grande, né? A gente foi também facilitado porque logo na sequência houve a abertura de mercado, né? O Brasil tinha restrição de mercado, você só podia comprar produtos brasileiros, computadores brasileiros, ou importar o que não existia se tu provasse que você precisava de um equipamento mais potente. Então nós tínhamos Prológica e CID que dominavam o mercado e botavam o preço lá em cima, o que deixava não disseminar, né? E aí houve essa abertura de mercado. Houve a entrada do Collor, houve a abertura de mercado e aí começaram a se importar, entrar equipamentos de todas as marcas e equipamentos bem mais potentes. Então eu acho que tudo conspirou, a gente estava no lugar certo, na hora certa, com a ideia certa. E qual que tu acha que é o maior desafio de ser uma mulher nesse mundo da tecnologia? Eu não sei te dizer, porque eu nunca pensei que não era para mim. Se você disser assim, Beth, você faz alguma coisa pensando que você é mulher, não, eu faço pensando como profissional. Para mim, eu nunca pensei, que há alguma coisa que um homem possa fazer que eu não consiga fazer, tá? Eu sempre fiz, posso fazer de forma diferente, mas eu vou chegar no mesmo resultado. Eu sei que eu tenho talvez não tenha uma capacidade física de carregar um pacote de 100 quilos, que um homem talvez consiga. E se eu quebrar em 3 pacotes? Ou se eu quebrar em 5 pacotes de 20? Eu vou chegar ao mesmo resultado de uma forma diferente. Talvez demore um pouquinho mais. Mas eu nunca pensei, tá? Essa ideia de feminismo, essa ideia de que a mulher precisa ser empoderada, para mim não existia, tá? Ela vem existindo agora. Porque para mim, o fato de eu ser mulher e estar na área de tecnologia, eu nem sabia que isso não era coisa para mulher. E eu acho que isso é um estigma, porque você pode ter uma diferença de capacidade física, mas capacidade mental você tem que desenvolver. Se você disser para mim, Beth, hoje, Beth, me construa uma bicicleta, eu vou dizer para ti, não sei. Agora, você quer a bicicleta para agora ou você quer a bicicleta para daqui 1 ano, daqui 6 meses? Pode ser para daqui 6 meses, beleza, então eu vou estudar antes de dizer que eu não sei. Tá? Então eu acho que o que falta um pouco é o agir, o fazer. Pensar, todo mundo pensa. Agora, quantos colocam isso em prática? E não interessa se é homem ou é mulher. Para mim, isso não existe. Eu sou bastante reticente nesse ponto. A pessoa diz, mas a mulher precisa ser incentivada. Eu nunca fui incentivada, eu sempre corri atrás. Eu precisava comer, eu precisava trabalhar. E em todos os lugares aonde eu trabalhei, eu sempre fiz do negócio como se ele fosse meu. Eu sempre executei as minhas atividades tentando obter o melhor resultado possível, como se fosse meu. Né? E aí quando eu vim para o meu negócio, eu já trabalhava 10, 12 horas por dia nas empresas que eu trabalhava como empregada. Então para mim trabalhar 10 ou 12 horas por dia no meu empreendimento não mudou nada. Se tornou melhor ainda. Ser empreendedor é ótimo, né? É bom porque você tem uma certa maleabilidade, mas você trabalha pelo menos o dobro do que qualquer trabalhador. Assim, eu digo para vocês, minha carga de trabalho era em torno de 15 a 16 horas por dia, no mínimo 6 dias por semana, quando eu não chegava a trabalhar assim meses e meses de domingo a domingo. Então, se você passasse antigamente, agora eu botei minha sala para os fundos e eu me policiei a 9 horas e ir para casa. Mas se não, você passava 2 horas da manhã lá na JB lá embaixo, você ia ver que eu estava trabalhando.